O vento cortante de março varria as colinas áridas de Red Creek como uma lâmina invisível, carregando o cheiro de terra ressecada e a promessa de mais um dia difícil no pequeno vilarejo do Arizona. Era cedo demais para que as primeiras luzes do amanhecer trouxessem qualquer calor, e as poucas pessoas que se aventuravam pelas ruas de terra batida caminhavam com os ombros curvados, protegendo-se do frio que ainda dominava aquelas terras esquecidas. Ninguém esperava ver a figura solitária que atravessou a porteira de madeira desgastada da propriedade dos Morrison naquela manhã. Tyann caminhava com passos medidos, suas botas gastas deixando marcas profundas na lama endurecida. 3 anos haviam se passado desde que partira sem avisos, deixando para trás mais do que apenas uma casa vazia e contas por pagar. O homem que retornava carregava no rosto as cicatrizes invisíveis de uma guerra que muitos preferiam esquecer, e seus olhos escuros tinham perdido o brilho que um dia fizera as mulheres do vilarejo suspirarem em segredo. As mãos calejadas tremeram quando ele reconheceu a silhueta familiar da casa onde crescera, agora pintada de um amarelo desbotado que não combinava com suas lembranças. A cerca nova, o jardim mal cuidado, a ausência do cachorro vira-lata que costumava correr em sua direção, tudo parecia diferente, como se o tempo tivesse reescrito cada detalhe de sua vida anterior. Mas nada poderia tê-lo preparado para o que descobriria ao contornar a lateral da casa em direção ao pequeno curral dos fundos. Entre os porcos que se agitavam na lama, encolhida contra a cerca de madeira podre, uma menina dormia abraçada a um boneco de pano remendado. Seu cabelo castanho estava emaranhado e sujo, grudado no rosto pequeno marcado por lágrimas secas que formavam trilhas claras na pele suja. O cobertor que a cobria mal servia para protegê-la do frio, e suas roupas estavam molhadas pela umidade da madrugada. Tyann sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. O ar escapou de seus pulmões em um suspiro doloroso. Kaya, sua filha, a menina que ele havia deixado como um bebê risonho nos braços de uma mulher que prometera cuidar dela como se fosse sua própria sangue. Agora ela tinha 5 anos e dormia no meio de animais como se fosse uma deles. As lembranças da guerra, as noites sem dormir nos campos de batalha da Coreia, os gritos dos companheiros feridos, nada disso se comparava à dor que rasgou seu peito naquele momento. Ele se aproximou devagar e ajoelhou-se na lama ao lado da cerca. Kaya abriu os olhos lentamente, piscando várias vezes, como se tentasse distinguir entre sonho e realidade. Quando seus olhos encontraram os dele, não houve reconhecimento imediato. Apenas medo. Um medo profundo e antigo que fez Tyann perceber que sua filha havia aprendido, muito cedo, que adultos podiam significar dor. A menina se encolheu ainda mais, apertando o boneco contra o peito. Era um objeto patético, feito de retalhos de tecidos diferentes, com botões desiguais por olhos e cabelo de lã desfiada. Mas ela o segurava como se fosse seu bem mais precioso, sua única proteção contra um mundo que havia se tornado hostil demais para uma criança tão pequena. Kaya. A voz de Tyann saiu mais rouca do que pretendia. Sou eu, querida. Teu papai. A menina inclinou a cabeça, estudando seu rosto com uma intensidade perturbadora para alguém tão jovem. Havia algo nos olhos dela que não deveria existir, uma sabedoria amarga, um conhecimento precoce sobre sofrimento que fez o coração de Tyann se despedaçar. Foi então que ele ouviu os passos se aproximando pela varanda dos fundos. Margaret Morrison apareceu na porta, secando as mãos em um avental manchado. E quando viu Tyann ajoelhado ao lado do curral, sua expressão mudou instantaneamente. Bem, ela disse, e sua voz tinha a doçura artificial que ele lembrava de detestar. Olha só quem resolveu aparecer. O grande herói de guerra voltou para casa.
Tyen se levantou lentamente, sem tirar os olhos de Kaya. Margaret, vim buscar minha filha. Sua filha? Ela riu, um som áspero que cortou o ar matinal. Engraçado você falar dela como sua depois de 3 anos sumido. 3 anos, Tyen, sem uma carta, sem um centavo, sem sequer saber se você estava vivo ou morto. Explique por que ela está dormindo com os porcos. O silêncio que se seguiu foi denso como o ar antes de uma tempestade. Margaret olhou para Kaya, depois para Tyen, e algo cruel brilhou em seus olhos claros. Ela escolheu ficar aí. É uma criança difícil, Tyen, teimosa, desobediente, não quer comer direito, não quer tomar banho, não quer fazer nada do que uma menina decente deveria fazer. Se prefere a companhia dos animais à minha, quem sou eu para impedir? Mentira. Tyen podia sentir o cheiro da mentira como sentia o cheiro da chuva antes dela chegar. Havia algo mais na voz de Margaret, algo que o fez perceber que a situação era muito pior do que imaginara. Kaya continuava olhando para ele, e agora havia uma centelha diferente em seus olhos. Não era bem esperança. Ela era jovem demais para ter perdido toda a esperança. Mas era alguma coisa. Uma curiosidade cautelosa, talvez, como se uma parte profunda dela ainda lembrasse de quando era amada. Vou levá-la comigo, disse Tyen, e sua voz saiu firme apesar da tempestade que rugia dentro dele. Vai, é? Margaret cruzou os braços, e seu sorriso se tornou ainda mais cruel. E onde exatamente você vai morar? Com que dinheiro vai sustentar ela? Você acha que pode simplesmente aparecer aqui depois de anos e levar embora uma criança como se fosse um cachorro perdido? As perguntas eram válidas, e Tyen sabia disso. Não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha um centavo no bolso. Havia voltado para Red Creek com apenas a roupa do corpo e a determinação desesperada de recuperar sua filha. Mas olhando para Kaya encolhida naquele canto sujo, ele percebeu que não tinha escolha. Vamos descobrir isso juntos, ele disse, estendendo a mão para a menina. Você quer vir comigo, Kaya? A pergunta pairou no ar como fumaça. Kaya olhou para a mão estendida, depois para Margaret, depois de volta para Tyen. Seu lábio inferior tremeu quase imperceptivelmente, e ela apertou ainda mais o boneco contra o peito. Então, devagar como uma flor se abrindo após um inverno longo, ela estendeu sua mãozinha suja e tocou os dedos dele. O toque foi elétrico. Uma conexão instantânea que despertou algo adormecido no coração de ambos. Mas quando Margaret deu um passo adiante, Kaya rapidamente recolheu a mão e se encolheu novamente. E Tyen compreendeu que conquistar a confiança de sua filha seria apenas o primeiro de muitos desafios que enfrentaria. A tensão no ar era palpável quando Margaret se aproximou do curral. Tyen percebeu como Kaya automaticamente se encolheu ainda mais, como um animal ferido que aprendeu a se proteger dos predadores. O movimento foi sutil, mas revelador, um reflexo condicionado que falava mais alto do que 1000 palavras sobre o que sua filha havia vivido durante sua ausência. Ela não vai a lugar nenhum, Margaret disse, e agora sua voz havia perdido qualquer pretensão de doçura. Não hoje, não nunca. Você abandonou sua responsabilidade, Tyen. Perdeu o direito de ser pai dela no momento em que decidiu que a guerra era mais importante que sua própria família. As palavras cortaram fundo, porque havia verdade nelas. Tyen havia partido para lutar em uma guerra distante, deixando para trás não apenas uma criança, mas uma promessa quebrada e um coração partido. Mas 3 anos nas trincheiras da Coreia haviam lhe ensinado que algumas batalhas precisavam ser lutadas, mesmo quando o preço parecia alto demais para pagar. Você está certa, ele admitiu, e viu a surpresa passar rapidamente pelos olhos de Margaret. Eu falhei como pai, como homem, como pessoa, mas estou aqui agora e não vou falhar novamente.
Kaya observava a conversa com a intensidade de alguém que havia aprendido a decifrar o humor dos adultos para prever quando a dor viria. Seus dedos pequenos acariciavam a cabeça desarrumada do boneco de pano. E Tayen notou como o brinquedo estava surrado pelo uso constante. Como se fosse o único conforto que ela tinha em um mundo que havia se tornado hostil demais para uma criança. O sol começava a subir no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam com a frieza do momento. Em outras casas do vilarejo, as pessoas começavam seus dias com café quente e conversas amenas, sem imaginar o drama que se desenrolava nos fundos da propriedade dos Morrison. Red Creek era o tipo de lugar onde todos se conheciam desde o berço, onde segredos eram difíceis de guardar e julgamentos eram passados com a facilidade de receitas de torta. Os vizinhos estão observando, Margaret disse, seguindo o olhar de Tayen em direção às janelas das casas próximas. Eles sabem que tipo de homem você é. Sabem que você abandonou uma criança indefesa para brincar de soldado. Acham que vão deixar você simplesmente voltar e fingir que nada aconteceu? Era uma ameaça velada, mas Tayen a compreendeu perfeitamente. Margaret havia tido 3 anos para construir sua versão da história, para se pintar como a vítima sofrida que havia cuidado de uma criança abandonada por pura bondade do coração. 3 anos para convencer o vilarejo de que ela era a heroína da história, e ele, o vilão que finalmente voltara para causar mais problemas. Mas quando olhou novamente para Kaya, viu algo que o fez esquecer todas as ameaças. A menina havia soltado uma das mãos do boneco e estava desenhando algo na terra úmida ao lado dela. Círculos pequenos e irregulares, ligados por linhas trêmulas, que formavam algo que poderia ser uma casa, ou talvez uma flor, ou talvez apenas o desenho inconsciente de uma mente que buscava desesperadamente por beleza em meio à dor. Você gosta de desenhar, Kaya? Ele perguntou suavemente, abaixando-se novamente para ficar na altura dela. A menina parou de desenhar e olhou para ele com aqueles olhos grandes e assombrados. Por um momento, Tayen pensou que ela não responderia, mas então ela assentiu quase imperceptivelmente, o movimento tão sutil que ele quase perdeu. Eu também gostava de desenhar quando tinha sua idade. Ele continuou, ignorando completamente Margaret, que bufava de impaciência atrás dele. Meu avô me ensinou a desenhar os animais do deserto, as montanhas, as nuvens que anunciavam chuva. Talvez um dia eu possa te ensinar também. Kaya inclinou a cabeça ligeiramente, como um passarinho curioso, e Tayen viu um lampejo de algo que poderia ser interesse em seus olhos. Era um progresso minúsculo, mas era alguma coisa. Chega dessa bobagem. Margaret interrompeu bruscamente. Kaya, levante-se daí agora mesmo. Você está toda suja e vai pegar uma pneumonia ficando nessa lama. A mudança na postura de Kaya foi instantânea e devastadora. A curiosidade cautelosa desapareceu de seus olhos, substituída novamente pelo medo. Ela se levantou obedientemente, apertando o boneco contra o peito. Mas seus movimentos eram rígidos, automáticos, como os de uma boneca quebrada que ainda tentava funcionar. Tayen se levantou também, e pela primeira vez desde que chegara, sentiu a raiva verdadeira começar a ferver em suas veias. Não era a raiva explosiva da juventude, mas a fúria fria e calculada de um homem que havia visto o pior da humanidade e aprendido a canalizar sua ira em algo mais útil do que violência. Ela não vai para lugar nenhum até conversarmos direito, ele disse, e sua voz carregava uma autoridade que havia aprendido a usar nos campos de batalha. Margaret riu, mas era um som nervoso. Conversar sobre o quê? Você não tem direitos aqui, Tayen. Nenhum. Esta criança é minha responsabilidade legal há 3 anos. Kaya permanecia parada entre eles, como uma folha frágil presa entre 2 tempestades, e Tayen percebeu que cada segundo daquela discussão
estava causando mais danos à criança que já havia sofrido demais. Está bem? Ele disse finalmente. Você tem razão. Eu preciso provar que posso cuidar dela. Preciso ter um lugar para morar, um trabalho, uma vida estável. Mas até isso acontecer, quero vê-la todos os dias. Absolutamente não. Margaret respondeu imediatamente. Você vai confundir a cabeça dela, fazer ela pensar que pode contar com você e depois vai desaparecer de novo. O impasse pairou no ar como fumaça espessa. Tayen olhou para Kaya, que observava a discussão com a expressão resignada de alguém que havia aprendido que os adultos decidiam seu destino sem nunca perguntar sua opinião. E naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Então vou morar aqui no vilarejo, ele disse. Vou encontrar trabalho, vou provar que mudei. E todos os dias vou bater nesta porta até você me deixar ver minha filha. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de um galo cantando em alguma propriedade vizinha. Margaret olhava para ele com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser medo. Ela não havia esperado por essa determinação, por essa recusa em simplesmente desistir e ir embora. E Kaya, pela primeira vez desde que ele chegara, olhava diretamente para ele com algo que não era medo nem curiosidade, mas uma emoção muito mais complexa. A primeira centelha tênue de algo que, com tempo e paciência, poderia se transformar em esperança. Nas janelas das casas vizinhas, cortinas se moviam ligeiramente, revelando rostos curiosos que observavam cada movimento, prontos para espalhar pelos 4 cantos do vilarejo a história do Apache, que voltou da guerra para roubar uma criança que nem mesmo sabia mais como chamar de pai. A manhã se arrastava como melaço quente pelas ruas empoeiradas de Red Creek, quando Tayen finalmente se afastou da propriedade dos Morrison. Cada passo o levava para mais longe de Kaya, mas ele sabia que precisava de um plano antes de tentar qualquer coisa. Margaret não estava blefando. Ela realmente tinha a lei do seu lado, e o vilarejo inteiro parecia estar disposto a apoiá-la. O centro de Red Creek consistia em pouco mais do que uma rua principal ladeada por estabelecimentos que sobreviviam da teimosia de seus proprietários e da necessidade de uma comunidade isolada. A barbearia de Joe Murphy, com sua cadeira de couro rachado e espelho embaçado. O armazém dos irmãos Kowalski, onde se podia encontrar desde pregos enferrujados até conservas caseiras. A oficina mecânica de Sam Rodrigues, que consertava desde tratores até as ocasionais pickups Ford que atravessavam o deserto. Tayen empurrou a porta de madeira do Murphy's Barbershop, fazendo o sininho de latão anunciar sua chegada. Joe Murphy, um homem rechonchudo de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos penteados para trás, levantou os olhos do jornal que estava lendo e sua expressão mudou instantaneamente. Bem, Joe disse, dobrando o Arizona Republic com um estalo seco. Se não é o próprio Tayen Black Horse? Ouvi dizer que você estava de volta? Joe. Tayen assentiu, removendo o chapéu puído que protegia seus cabelos negros do sol. Preciso de trabalho. Joe riu, mas não era um som alegre. Trabalho? Você acha que, depois de 3 anos sumido, pode simplesmente voltar aqui e as coisas vão ser como antes? Não espero que sejam como antes, Tayen respondeu, mantendo a voz calma. Mas preciso de uma chance. O barbeiro se levantou da cadeira onde estava sentado e começou a organizar suas ferramentas desnecessariamente. Olha, Tayen, eu não tenho nada contra você pessoalmente, mas você sabe como as coisas funcionam aqui. As pessoas falam, e o que elas estão falando não é muito bom. O que estão dizendo? Joe suspirou, parecendo genuinamente desconfortável. Que você abandonou uma criança pequena para ir brincar de herói, que a pobre Margaret Morrison teve que criar sua filha sozinha, enquanto você estava lá fora fazendo Deus sabe o quê. Agora você volta e quer causar problemas para uma mulher que só fez o melhor que podia. Tayen
Sentiu a familiar pontada de raiva subir pelo peito, mas forçou-se a manter a calma. E você acredita nisso? Não me importa no que eu acredito, Joe respondeu, evitando seus olhos. Importa no que o resto do vilarejo acredita. E eles acreditam que Margaret Morrison é uma santa por ter cuidado de Kaya todos esses anos. A conversa foi interrompida pela chegada de 2 homens que Tayen reconheceu vagamente. Fazendeiros locais que provavelmente vinham para o corte de cabelo semanal e as últimas fofocas. Quando viram Tayen, suas expressões se fecharam imediatamente. Murphy, disse o mais alto dos 2, um homem magro com bigode grisalho. Não sabia que você estava recebendo todo tipo de gente aqui. A tensão no ar se tornou quase tangível. Tayen podia sentir o peso dos olhares hostis. A mesma sensação que tinha experimentado nas trincheiras quando sabia que estava sendo observado por atiradores inimigos. Estava só saindo, Tayen disse, colocando o chapéu de volta na cabeça. Mas antes de chegar à porta, se virou para Joe. Se mudar de ideia sobre o trabalho, você sabe onde me encontrar. Não sei, não. Joe respondeu rapidamente. E francamente, não quero saber. A porta se fechou atrás de Tayen com um som que ecoou como um tiro. Ele permaneceu parado na calçada de madeira por um momento, sentindo o peso da rejeição. Não era a primeira vez que enfrentava preconceito. Ser Apache em uma região dominada por brancos sempre havia sido complicado. Mas desta vez parecia diferente. Desta vez era pessoal. Atravessou a rua em direção ao armazém dos Kowalski, mas o resultado foi o mesmo. Stefan Kowalski, um imigrante polonês que havia chegado ao Arizona 10 anos antes, mal o deixou terminar de falar antes de balançar a cabeça negativamente. Desculpe, amigo, não tenho trabalho para você. Tempos difíceis, você sabe como é. Mas Tayen sabia que não tinha nada a ver com tempos difíceis. Era sobre Margaret Morrison e sua versão da história. Era sobre um vilarejo pequeno que havia escolhido seu lado e não estava disposto a considerar outra perspectiva. A oficina de Sam Rodrigues foi sua última esperança. Sam era mexicano-americano e Tayen pensou que talvez ele entendesse o que significava ser um estranho em uma terra que deveria ser sua casa. Mas quando empurrou a porta da oficina, encontrou Sam trabalhando debaixo do capô de um caminhão velho e a recepção foi igualmente fria. Sam, preciso conversar com você. Sam emergiu de debaixo do capô, limpando as mãos oleosas em um pano sujo. Era um homem baixo e atarracado, com cabelos pretos grudados na testa pelo suor. Tayen, ouvi que você estava de volta. Preciso de trabalho. Sei consertar motores. Posso trabalhar com madeira. Posso fazer qualquer coisa que você precisar. Sam o estudou por um longo momento. E por um instante, Tayen pensou que havia encontrado alguém disposto a lhe dar uma chance. Mas então, Sam balançou a cabeça lentamente. Não posso, cara. Desculpe, mas não posso. Por quê? Porque metade dos meus clientes são amigos de Margaret Morrison. Se eu te contratar, eles vão levar seus negócios para outro lugar. E eu tenho uma família para sustentar. Era uma resposta honesta, pelo menos. Tayen respeitou Sam por isso, mesmo que a recusa doesse como uma facada. Entendo, ele disse. E realmente entendia. Em um vilarejo pequeno como Red Creek, a reputação era tudo. E a dele havia sido destruída antes mesmo que ele tivesse a chance de defendê-la. Saiu da oficina sentindo o peso da derrota nos ombros. O sol do meio-dia era implacável. E o calor do asfalto subia em ondas distorcidas que faziam o horizonte dançar como uma miragem. Ele havia servido seu país, havia sobrevivido a uma guerra brutal, havia enfrentado inimigos armados e tiroteios mortais. Mas essa rejeição silenciosa e sistemática de sua própria comunidade, era uma forma diferente de batalha, e ele não estava preparado para ela. Estava caminhando de volta pelas ruas empoeiradas quando viu Kaya.
Ela estava do lado de fora da escola primária de Red Creek, um prédio pequeno, de tijolo vermelho, com uma bandeira americana tremulando preguiçosamente no mastro. As crianças estavam sendo liberadas para o almoço, correndo e gritando enquanto se espalhavam pelo pátio de terra batida. Mas Kaya permanecia sozinha, encostada na parede do prédio, abraçando seu boneco de pano como se fosse um escudo. Tayen parou e observou sua filha à distância. Mesmo de longe, podia ver como ela era diferente das outras crianças. Enquanto elas brincavam e riam, Kaya parecia perdida em seu próprio mundo, seus olhos grandes seguindo algo que só ela podia ver. Ocasionalmente, ela sussurrava algo para o boneco, inclinando a cabeça como se estivesse ouvindo uma resposta. Foi então que ele notou as outras crianças olhando para ela, não com curiosidade amigável, mas com o tipo de desconforto que as crianças sentem quando encontram algo que não conseguem entender. Uma menina loira de talvez 7 anos sussurrou algo para suas amigas, e todas olharam na direção de Kaya antes de explodirem em risadinhas abafadas. O coração de Tayen se apertou. Ele conhecia aquele olhar, aquela sensação de ser diferente, de não se encaixar. Havia experimentado isso a vida toda. E agora sua filha estava passando pela mesma coisa. Kaya deve ter sentido que estava sendo observada, porque de repente levantou os olhos e o viu. Por um momento, pai e filha se encararam através do pátio da escola, e Tayen viu algo se mover nos olhos dela. Uma emoção complexa que misturava surpresa, medo e algo que poderia ser esperança. Ele deu um passo em sua direção, mas foi interceptado por uma voz firme atrás dele. Senhor, Black Horse. Tayen se virou e viu uma mulher alta e magra se aproximando. Ela usava um vestido cinza conservador e tinha os cabelos castanhos presos em um coque apertado. Suas feições eram severas, mas havia algo em seus olhos que sugeria mais complexidade do que sua aparência inicial indicava. Senhora Patterson, ele disse, reconhecendo a diretora da escola. Ela havia sido professora quando ele era criança e agora dirigia a pequena escola primária com punho de ferro envolvido em luvas de veludo. Gostaria de falar com o senhor, ela disse, e não era um pedido. Tayen olhou de volta para Kaya, mas ela havia desaparecido entre as outras crianças. Sobre o quê? Sobre Kaya e sobre o efeito que sua presença pode ter no bem-estar dela. A frase foi pronunciada com a precisão cirúrgica de alguém que havia passado décadas lidando com pais difíceis e situações delicadas. Tayen sentiu a defensiva subir em seu peito, mas forçou-se a manter a calma. Que tipo de efeito, senhora? Patterson o estudou por um momento antes de responder. Kaya é uma criança especial, sensível. Ela já tem dificuldades para se adaptar. E agora com toda essa situação, bem, estou preocupada com ela. Que tipo de dificuldades? Ela é muito quieta. Raramente fala com outras crianças, prefere ficar sozinha. Os professores relatam que ela frequentemente parece estar em outro mundo, desenhando coisas estranhas ou conversando com aquele boneco como se ele fosse real. Tayen sentiu uma pontada de culpa. Isso começou quando, gradualmente, ao longo dos últimos 2 anos, mas se intensificou recentemente. Senhora, Patterson parou, parecendo escolher suas palavras cuidadosamente. Desde que os rumores sobre seu retorno começaram a circular, a implicação era clara. Sua presença estava prejudicando Kaya antes mesmo que ele tentasse se reconectar com ela. Era como uma faca no coração, mas havia algo na maneira como a senhora Patterson falava que o fez suspeitar de que havia mais na história. O que mais? Ele perguntou. Senhora Patterson olhou ao redor, como se certificando-se de que não estava sendo ouvida. E Margaret Morrison vem à escola regularmente. Muito regularmente. Ela acompanha de perto o progresso de Kaya, talvez próximo demais. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Tayen prestar atenção. O que você quer dizer?
Não posso dizer mais nada aqui, senhora, Patterson disse rapidamente. E Diane percebeu que ela estava genuinamente nervosa. Mas talvez se o senhor passasse pela minha casa hoje à noite, 1314 Elm Street, depois das 8. Antes que Diane pudesse responder, ela se afastou rapidamente, voltando para o prédio da escola com passos apressados. Ele ficou parado no meio da rua, processando o que havia acabado de acontecer. Havia algo que Sr. Patterson não estava dizendo, algo que ela não podia discutir abertamente. E isso lhe deu a primeira centelha de esperança que havia sentido desde que chegara a Red Creek. Talvez ele não estivesse completamente sozinho nesta batalha, afinal. Mas, quando se virou para ir embora, viu Margaret Morrison observando-o da janela do escritório da escola, seus olhos frios como gelo no deserto, e percebeu que a guerra pela alma de sua filha estava apenas começando. As sombras se alongavam pelas ruas vazias de Red Creek, quando Diane se dirigiu para a casa da Sra. Patterson. O sol do Arizona havia desaparecido atrás das montanhas distantes, deixando para trás um céu pintado de laranja e roxo que gradualmente escurecia para o negro aveludado da noite do deserto. O ar ainda carregava o calor do dia, mas já começava a esfriar com a promessa de uma madrugada gelada. 314. Elm Street era uma casa pequena e arrumada, com um jardim frontal bem cuidado e uma cerca baixa de madeira pintada de branco. Luz amarela vazava das janelas, criando retângulos dourados na grama seca. Diane hesitou no portão, questionando se estava fazendo a coisa certa. Cada pessoa com quem havia falado naquele dia o havia rejeitado, e parte dele temia que isso fosse apenas mais uma decepção. Mas a imagem de Kaya sozinha no pátio da escola, abraçando seu boneco como se fosse sua única proteção contra o mundo, o impulsionou para frente. Bateu levemente na porta e ela se abriu quase imediatamente, como se Sra. Patterson estivesse esperando do outro lado. À luz suave da lâmpada da sala, ela parecia diferente, menos severa, mais humana. Seus cabelos estavam soltos nos ombros e ela usava um vestido simples de algodão azul em vez da roupa formal da escola. Sr. Blackhorse, ela disse, olhando nervosamente para a rua atrás dele antes de abrir mais a porta. Entre, por favor. A casa era modesta, mas aconchegante, cheia de móveis de madeira escura e fotografias em molduras prateadas. O cheiro de café recém-feito pairava no ar, misturado com o aroma de flores secas que vinham de um vaso na mesa da sala. Sente-se, Sr. Patterson indicou uma poltrona forrada de tecido florido. Posso oferecer café? Obrigado, Diane disse, apreciando a gentileza depois de um dia inteiro de hostilidade. Ela desapareceu na cozinha e voltou com 2 xícaras de porcelana branca e um açucareiro de vidro. O café estava forte e quente, exatamente o que ele precisava. Sr. Blackhorse, ela começou, sentando-se na borda do sofá e segurando sua xícara com as 2 mãos. O que vou lhe dizer deve ficar entre nós. Se Margaret Morrison descobrir que falei com você, ela não vai descobrir, Diane garantiu. Mas por que está arriscando me contar qualquer coisa? Sra. Patterson olhou para a janela, como se esperasse ver alguém espionando do lado de fora. Porque sou professora há 30 anos, Sr. Blackhorse. Já vi centenas de crianças passarem pela minha escola. E nunca vi uma criança mais triste do que Kaya. As palavras atingiram Diane como um soco no estômago. Triste como? Ela chega à escola todas as manhãs, parecendo uma boneca quebrada. Suas roupas estão sempre impecáveis. Margaret se certifica disso, mas seus olhos... Sra. Patterson balançou a cabeça. Seus olhos são os de uma criança que aprendeu a não esperar bondade dos adultos. Diane fechou os punhos, lutando contra a raiva que ameaçava explodir. O que mais você observou? Ela nunca traz lanche para a escola. Quando perguntamos, Margaret diz que Kaya é difícil com comida e prefere comer em casa.
mas já a vi olhando com tanta fome para o lanche das outras crianças que parti meu próprio sanduíche com ela mais de uma vez. A imagem de sua filha passando fome enquanto ele estava do outro lado do mundo, lutando uma guerra, o fez sentir náusea. Tem mais, senhora. Patterson continuou, sua voz ficando mais baixa. Kaya tem medo de errar. Qualquer erro, por menor que seja, a deixa em pânico. Já a vi chorar silenciosamente porque escreveu uma letra fora da linha. E quando tenta falar com outras crianças, é como se ela esquecesse como. Esquecesse como? Como se não soubesse que é permitido brincar, rir, ser criança. É como se alguém tivesse lhe ensinado que sua única função na vida é não incomodar ninguém. Tayen colocou a xícara de café na mesa com mais força do que pretendia, fazendo a porcelana tilitar contra o pires. E Margaret, como ela age quando vem à escola? Essa é a parte mais perturbadora, senhora, Patterson disse, inclinando-se para a frente. Margaret vem aqui pelo menos 3 vezes por semana, sempre com alguma desculpa, para verificar os deveres de casa de Kaya, para conversar sobre seu progresso, para se certificar de que ela está se comportando bem. Mas a verdade é que ela vem para controlar. Controlar como? Ela interroga Kaya na frente de todos, professores, outras crianças, qualquer um que esteja por perto. Pergunta com quem ela falou, o que disse, se mencionou alguma coisa sobre casa. E Kaya, Deus, a expressão no rosto daquela criança é puro terror. Tayen sentiu como se estivesse sufocando. Cada palavra da senhora. Patterson pintava um quadro mais sombrio da vida de sua filha, e ele estava começando a entender que a situação era muito pior do que havia imaginado. Tem algo que você deveria ver, Isra, Patterson disse, levantando-se e indo até uma mesa no canto da sala. Ela voltou com uma pasta marrom e a colocou no colo de Tayen. São os desenhos de Kaya. Tayen abriu a pasta com mãos trêmulas. O que viu o fez esquecer como respirar. Página após página de desenhos feitos por uma criança de 5 anos, mas não eram desenhos normais de uma criança. Não havia flores coloridas, casas felizes com chaminés fumegantes, ou famílias sorridentes sob sóis brilhantes. Em vez disso, havia figuras pequenas e solitárias, sempre em cantos escuros, cercadas por formas grandes e ameaçadoras. Casas com janelas que pareciam olhos furiosos. Pessoas com bocas abertas que pareciam estar gritando. Em um dos desenhos, uma menina pequena, claramente Kaya, estava sentada sozinha em um quarto vazio, e ao redor das paredes havia palavras escritas em letra infantil. Boa menina não faz barulho. Boa menina não chora. Boa menina obedece. Meu Deus! Tayen sussurrou, sua voz rouca de emoção. Há mais, senhora, Patterson disse gentilmente. Vire a página. O próximo desenho mostrava a mesma menina pequena, mas desta vez ela estava do lado de fora de uma casa, olhando através de uma janela para dentro. E lá dentro havia uma figura alta e escura, com longos cabelos, segurando algo que parecia ser um chicote ou uma vara. Tayen teve que fechar a pasta. Suas mãos estavam tremendo tanto que não conseguia mais segurar as páginas. Quanto tempo isso está acontecendo? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Os desenhos começaram há cerca de 2 anos, mas ficaram mais intensos nos últimos meses. Sir, Patterson recuperou a pasta e a segurou contra o peito. Sr. Blackhorse, eu deveria ter feito alguma coisa antes. Deveria ter relatado minhas suspeitas. Mas Margaret Morrison tem muita influência nesta cidade. E eu... Você está fazendo alguma coisa agora. Tayen a interrompeu. Está me dizendo a verdade. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da revelação pairando no ar entre eles. Do lado de fora, um coiote uivou em algum lugar distante nas colinas. Um som solitário que ecoou através da noite. O que posso fazer? Tayen finalmente perguntou. Como posso ajudá-la? Não sei.
Sra. Patterson admitiu. As pessoas desta cidade acreditam que Margaret é uma santa. Ela construiu uma reputação cuidadosa ao longo dos anos. Sempre a primeira a oferecer ajuda quando alguém está doente. Sempre na igreja aos domingos. Sempre falando sobre como é difícil criar uma criança problemática, sozinha. Mas você não acredita nela. Não depois do que vi. Não depois dos desenhos. Do medo nos olhos de Kaya. Da forma como ela se encolhe sempre que Margaret aparece. Senhora, Patterson se levantou e foi até a janela, puxando ligeiramente a cortina para olhar para fora. Mas eu sou apenas uma professora de escola primária. Quem vai acreditar em mim contra Margaret Morrison? Foi então que uma sombra se moveu do lado de fora da janela. E Sra. Patterson deu um passo para trás com um suspiro abafado. O que foi? Tayen se levantou rapidamente. Há alguém lá fora? Ela sussurrou, apontando para a janela. Vi uma pessoa se movendo perto da cerca. Tayen se aproximou da janela e olhou através da cortina. A princípio, não viu nada. Apenas as sombras das árvores dançando sob a luz fraca da lua crescente. Mas então, viu um movimento. Uma figura se afastando rapidamente pela rua, mantendo-se nas sombras. Eles foram embora, ele disse. Mas a tensão na sala havia aumentado consideravelmente. Se alguém nos viu juntos, Patterson disse, e não precisou terminar a frase. Tayen entendeu. Se Margaret descobrisse que Sra. Patterson estava falando com ele, a professora poderia perder seu emprego, sua reputação, talvez até sua casa. E isso eliminaria a única pessoa na cidade que parecia se importar genuinamente com o bem-estar de Kaya. Preciso ir, ele disse, mas antes de se dirigir para a porta, se virou para ela novamente. Obrigado por me contar a verdade, por se importar com ela. Cuide-se, Sr. Blackhorse, Sra. Patterson disse, e havia genuína preocupação em sua voz. Margaret Morrison não é a mulher gentil que finge ser. E se ela perceber que você representa uma ameaça a seu controle sobre Kaya? Ela não terminou a frase, mas não precisava. A ameaça estava clara. Tayen saiu pela porta dos fundos da casa, tomando cuidado para permanecer nas sombras, enquanto fazia seu caminho de volta pela cidade adormecida. Mas enquanto caminhava, não conseguia parar de pensar nos desenhos de Kaya, especialmente naquele onde ela estava do lado de fora da casa, olhando para dentro como se fosse uma estranha em seu próprio lar. Sua filha estava pedindo ajuda da única forma que sabia como, através de imagens silenciosas que gritavam sua dor para qualquer um que se importasse o suficiente para ver. E agora ele sabia que havia pelo menos uma pessoa naquela cidade que via, que se importava, que estava disposta a arriscar algo para ajudar. Mas enquanto se afastava pela rua escura, Tayen não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. E se perguntou se a figura na sombra havia sido apenas um curioso inocente ou algo muito mais perigoso, um espião de Margaret Morrison, relatando seus movimentos de volta para a mulher que havia transformado a vida de sua filha em um pesadelo silencioso. A guerra pela alma de Kaya estava se intensificando, e Tayen estava começando a perceber que Margaret Morrison era um inimigo muito mais formidável do que qualquer um que havia enfrentado nos campos de batalha da Coreia. O amanhecer chegou com o canto áspero de corvos pousados nos fios de telégrafo que cortavam o céu ainda rosado do Arizona. Tayen havia passado a noite em um banco na praça central de Red Creek, usando sua jaqueta militar como cobertor e o chapéu para proteger os olhos da luz que começava a se intensificar. Não era a primeira vez que dormia ao relento. A guerra havia lhe ensinado a encontrar descanso em qualquer lugar. Mas a dureza do banco de madeira era nada comparada ao peso que carregava no peito. Os desenhos de Kaya assombravam seus sonhos. Aquelas palavras escritas em letra infantil: "Boa menina não faz barulho",
ecoavam em sua mente como um mantra cruel. Quantas vezes Margaret havia repetido essas frases? Quantas vezes sua filha havia sido quebrada e remontada para se encaixar na visão doentia que Margaret tinha de uma criança perfeita? O sol estava nascendo quando Tayen ouviu passos se aproximando. Abriu os olhos e viu um homem jovem caminhando em sua direção, talvez 25 anos, com traços que misturavam herança indígena e mexicana. Seus cabelos pretos estavam amarrados para trás, e ele usava roupas de trabalho gastas, mas limpas. Havia algo familiar nele, como se Tayen o tivesse visto antes, mas não conseguia se lembrar onde. "Você é Tayen Blackhorse", o jovem disse, e não era uma pergunta. Tayen se sentou no banco, esfregando o pescoço dolorido. "Sim, e você é?" "Miguel Santos." O jovem estendeu a mão, e quando Tayen a apertou, sentiu calosidades de quem trabalhava com as mãos. "Minha avó era Apache. Cresci ouvindo histórias sobre seu pai, Joseph Blackhorse. Diziam que ele era um homem que nunca esquecia uma dívida ou um favor." O nome de seu pai despertou memórias que Tayen havia tentado enterrar junto com tudo mais de seu passado em Red Creek. Joseph Blackhorse havia sido respeitado tanto na comunidade Apache quanto entre os brancos da região, um homem que construía pontes onde outros viam apenas abismos. "Meu pai está morto há muito tempo", Tayen disse, sua voz rouca do sono interrompido e da emoção. "Eu sei. Morreu quando você estava na guerra, mas antes de partir, ele ajudou minha família quando ninguém mais ajudaria." Miguel se sentou na outra extremidade do banco, mantendo uma distância respeitosa. "Meu irmão mais novo ficou doente. Febre alta que não baixava. Os médicos brancos da cidade se recusaram a tratá-lo. Seu pai não apenas trouxe remédios, como ficou a noite toda ajudando minha avó a cuidar dele." Tayen virou-se para estudar o rosto de Miguel. Havia sinceridade ali, mas também algo mais. Uma determinação silenciosa que lembrava os homens com quem havia servido na guerra. "Por que está me contando isso?" "Porque uma dívida de honra não morre com quem a fez", Miguel respondeu. "E porque vi você dormindo aqui fora como um cão vadio, quando deveria ter um teto sobre a cabeça e comida no estômago." A oferta implícita pendia no ar entre eles. Tayen sentiu uma mistura de gratidão e suspeita. As últimas 24 horas haviam lhe ensinado a desconfiar de qualquer gentileza em Red Creek. "O que você quer em troca?" Miguel sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que Tayen havia visto desde que voltara. "Trabalho honesto de um homem honesto. Tenho uma pequena oficina nos arredores da cidade, conserto cercas, construo coberturas, qualquer coisa que as pessoas precisem. Não é muito, mas paga o suficiente para um homem viver com dignidade. E as pessoas da cidade, elas não vão gostar que você me empregue. As pessoas da cidade podem ir para o inferno", Miguel disse com uma franqueza que surpreendeu Tayen. "Metade delas deve dinheiro para mim e a outra metade precisa dos meus serviços. Eles podem não gostar das minhas escolhas, mas vão ter que aceitar." Havia uma lógica simples nisso que apelava para Tayen. Miguel estava certo. Em uma comunidade pequena como Red Creek, as necessidades práticas frequentemente superavam os preconceitos pessoais. Se um homem consertava seu telhado vazando ou sua cerca quebrada, suas opiniões políticas se tornavam secundárias. "Tem mais uma coisa", Miguel continuou, e agora sua expressão ficou mais séria. "Minha avó, Helena Santos, ela tem o dom. Consegue ver coisas que outros não veem. E ela viu sua filha." O coração de Tayen se acelerou. "Viu onde?" "Na escola, no mercado, caminhando pelas ruas como uma fantasminha triste. Vovó diz que Caia tem o que nosso povo chama de olhos velhos, consegue ver além do que está na superfície. Mas também diz que a criança está sendo quebrada por dentro, como um galho que verga até quase partir." As palavras atingiram Tayen como uma pancada.
Sua própria avó havia usado termos similares para descrever crianças especialmente sensíveis, aquelas que captavam as emoções e energias ao redor delas com uma intensidade que podia ser tanto um dom quanto uma maldição. Sua avó falaria com ela? Com Kaia? Talvez. Mas primeiro você precisa provar que é digno da confiança dela. Vovó Helena sobreviveu a muita coisa. O governo tentando tirar nossa terra, brancos tentando nos forçar a esquecer quem somos, a pobreza, a doença. Ela não confia facilmente. Miguel se levantou e estendeu a mão novamente. Venha, vou mostrar onde você pode ficar e podemos conversar sobre trabalho enquanto você se limpa e come alguma coisa decente. Tayen hesitou por apenas um momento antes de aceitar a mão estendida. Não tinha muitas opções, e algo sobre Miguel lhe inspirava uma confiança cautelosa. Talvez fosse a menção de seu pai, ou talvez fosse simplesmente o alívio de encontrar alguém que não o olhava como se fosse um pária. Eles caminharam pelas ruas ainda quietas de Red Creek em direção aos arredores da cidade. O sol estava mais alto agora, e o calor já começava a se intensificar, prometendo outro dia escaldante. A oficina de Miguel ficava em uma propriedade pequena, mas bem cuidada, com uma casa modesta de adobe e um galpão grande cheio de ferramentas e madeira. Não é muito, Miguel disse, indicando uma pequena construção nos fundos da propriedade, mas tem uma cama, uma pia e é privado. Você pode ficar aqui enquanto resolve sua situação. O quarto era simples, mas limpo, com uma janela que dava para as montanhas distantes e uma pequena mesa onde ele poderia escrever ou planejar. Era muito mais do que Tayen esperava encontrar, e certamente melhor do que outro banco na praça. Obrigado, ele disse, e significava isso genuinamente. Aguarde seus agradecimentos até ver se consegue aguentar o trabalho. Miguel respondeu com outro sorriso. Vamos começar hoje mesmo. A senhora Henderson precisa de uma nova cerca ao redor de seu galinheiro, e ela paga bem. Eles passaram a manhã trabalhando juntos, e Tayen descobriu que apreciava o trabalho físico. Suas mãos, acostumadas a segurar armas e equipamento militar, se adaptaram rapidamente às ferramentas de carpintaria. Havia algo meditativo no processo de medir, cortar e montar, algo que acalmava sua mente agitada e lhe dava um propósito imediato. Foi durante o almoço, sentados à sombra de um carvalho antigo, que Miguel trouxe o assunto que ambos estavam evitando. Você tem um plano para recuperar sua filha? Tayen mastigou lentamente o sanduíche que Miguel havia trazido. Pão fresco, presunto e queijo, comida simples, mas satisfatória, depois de dias comendo pouco ou nada. Pois não sei se posso recuperá-la, ele admitiu. Margaret tem a lei do seu lado, tem a comunidade do seu lado. Tudo que eu tenho são suspeitas e a palavra de uma professora que não pode falar abertamente. Às vezes, as suspeitas são suficientes para começar, Miguel disse. Minha avó sempre diz que a verdade tem seu próprio peso. Pode levar tempo para que ela venha à tona, mas eventualmente ela sempre vem. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as nuvens se acumularem no horizonte. O Arizona em março era imprevisível. Podia ser escaldante durante o dia e gelado à noite, com tempestades que apareciam do nada e desapareciam tão rapidamente quanto chegavam. Tem uma coisa que você deveria saber, Miguel disse finalmente, sobre Margaret Morrison. Tayen se virou para ele, prestando atenção total. Ela não era sempre assim. Quando se casou com o primeiro marido, Harold Morrison, era diferente. Mais suave, mais humana. Mas Harold morreu em um acidente na mina há uns 6 anos. E algo mudou nela depois disso. Que tipo de mudança? Ficou mais controladora, mais obcecada com aparências. Começou a falar sobre como as pessoas precisavam ser corrigidas, como as crianças precisavam aprender disciplina apropriada. A igreja a adorava porque ela sempre doava dinheiro e organizava eventos,
Mas as pessoas que a conheciam de verdade começaram a se afastar. Miguel parou para beber água de uma garrafa, limpando o suor da testa com as costas da mão. A questão é que Harold deixou um bom dinheiro para ela: seguro de vida, economias, a casa. Margaret não precisava trabalhar, então ela fez da vida das pessoas ao redor seu trabalho. E quando você deixou Kaya com ela, eu dei a ela o projeto perfeito. Tayen terminou, entendendo imediatamente. Uma criança para moldar, para controlar completamente. Exatamente. E agora, 3 anos depois, Kaya não é mais uma criança. É uma extensão da vontade de Margaret Morrison. As palavras foram como uma punhalada, mas Tayen forçou-se a encará-las. Se havia alguma chance de salvar sua filha, ele precisava entender completamente o que estava enfrentando. Tem mais, Miguel continuou, e sua voz ficou mais baixa. Vovó Helena não é a única que notou coisas estranhas. Outras pessoas viram Margaret levando Kaya para casa tarde da noite, depois de eventos na igreja ou encontros comunitários. A menina sempre parecia exausta, quase cambaleando. E uma vez, a senhora Rodrigues viu Margaret gritando com Kaya no Jardim dos Fundos, fazendo a criança ficar de joelhos na terra, até ela ir aprender a se comportar direito. A raiva subiu novamente no peito de Tayen, uma fúria quente e perigosa que ameaçava explodir. Mas ele havia aprendido a controlar essa raiva na guerra, a canalizá-la em algo útil em vez de destrutivo. Por que ninguém fez nada? Porque Margaret é esperta. Ela nunca faz nada onde muitas pessoas possam ver. E quando alguém questiona, ela tem sempre uma explicação pronta. Kaya é difícil, traumatizada pela partida do pai, precisa de disciplina extra para superar seus problemas. Miguel se levantou e começou a juntar as ferramentas, sinalizando que era hora de voltar ao trabalho. Mas antes de se afastarem da sombra do carvalho, ele disse mais uma coisa que fez o sangue de Tayen gelar. Há rumores de que Margaret está planejando enviar Kaya para um internato, um lugar para crianças problemáticas, lá em Tucson. Ela anda falando sobre como a educação local não está sendo suficiente, como Kaya precisa de intervenção especializada. A implicação era clara. Se Margaret conseguisse mandar Kaya para longe, para uma instituição distante onde ela seria apenas mais uma criança problema entre dezenas, Tayen poderia perdê-la para sempre. O tempo estava se esgotando e ele ainda nem havia começado a lutar de verdade. Mas enquanto retomavam o trabalho na cerca da Singward Henderson, uma nova determinação se solidificou no peito de Tayen. Ele havia sobrevivido a 3 anos de guerra para voltar para casa e descobrir que sua própria filha estava sendo torturada por alguém que deveria protegê-la. Não ia permitir que Margaret Morrison vencesse sem uma batalha. A guerra pela alma de Kaya estava apenas começando, e agora ele tinha pelo menos um aliado ao seu lado. 3 semanas haviam se passado desde que Tayen começara a trabalhar com Miguel. E a rotina havia se tornado uma âncora em meio ao turbilhão de emoções que o consumia. Acordava antes do amanhecer, trabalhava com as mãos até que o corpo doesse, e caía na cama exausto todas as noites. Mas por mais que tentasse se manter ocupado, seus pensamentos sempre voltavam para Kaya. Ele a via ocasionalmente, pequenos vislumbres quando passava pela escola ou pelo mercado. Sempre a mesma imagem. Uma menina pequena e solitária, abraçando seu boneco de pano como se fosse um escudo contra o mundo. Margaret nunca estava longe, observando cada movimento de Kaya com os olhos de um falcão vigiando sua presa. Naquela manhã de abril, o Arizona estava mais gentil. A primavera havia chegado com sua promessa de renovação, trazendo flores silvestres que pontilhavam o deserto com explosões de cor amarela e vermelha. Era sábado, e Miguel havia sugerido que era hora de Tayen conhecer sua avó. Vovó Helena está curiosa sobre você,
Miguel disse, enquanto caminhavam por uma trilha serpenteante que levava a uma pequena casa escondida entre cactos saguaros gigantescos. Ela disse que sonhou com você 3 vezes esta semana. Que tipo de sonhos? O tipo que ela nunca ignora. Miguel parou diante de uma casa baixa de adobe, com paredes grossas que prometiam frescor no calor do deserto e o warmth durante as noites frias. Vovó não fala inglês muito bem, mas entende tudo, e ela tem formas próprias de se comunicar. A porta se abriu antes que eles pudessem bater, e Tayen se viu face a face com uma das mulheres mais extraordinárias que já havia conhecido. Helena Santos era pequena e enrugada como uma noz, mas seus olhos eram brilhantes e penetrantes, como se pudessem ver através dele até sua alma. Seus cabelos grisalhos estavam trançados com fitas coloridas, e ela usava um vestido simples de algodão decorado com padrões geométricos tradicionais. Você é filho de Joseph, ela disse em inglês carregado de sotaque, mas suas palavras eram claras e firmes. Tem os olhos dele, olhos que viram muita dor. Sim, senhora, Tayen respondeu, removendo o chapéu em sinal de respeito. Helena o estudou por um longo momento antes de dar um passo para trás e acenar para que entrassem. A casa era pequena, mas aconchegante, cheia de objetos que contavam histórias, cestas tecidas à mão, colares de turquesa, fotografias antigas em molduras de madeira talhada. O cheiro de sálvia e algo que podia ser cedro pairava no ar. Sente-se, ela disse, indicando uma cadeira próxima a uma janela que dava vista para as montanhas. Miguel, faça chá. Enquanto Miguel se ocupava na pequena cozinha, Helena se sentou em frente a Tayen e o observou com aqueles olhos penetrantes. Era como estar sendo analisado por alguém que conseguia ver além da superfície, além das palavras e gestos, direto para as verdades escondidas que nem mesmo ele havia admitido para si mesmo. Sua filha está sofrendo, ela disse finalmente. E não era uma pergunta. Sim, Tayen respondeu, sua voz rouca. Muito. Eu a vejo às vezes caminhando pelas ruas como um fantasma pequeno. Ela tem o dom, sabe? Consegue sentir as emoções das pessoas, absorver sua dor. É uma bênção e uma maldição. Helena se levantou e foi até uma prateleira, voltando com uma pequena bolsa de couro decorada com contas. A mulher que a cria não entende isso. Vê a sensibilidade da criança como defeito a ser corrigido, em vez de dom a ser nutrido. Como posso ajudá-la? Tayen perguntou. Como posso tirá-la dali? Paciência, Helena disse, abrindo a bolsa e espalhando seu conteúdo sobre uma mesa baixa. Eram pedras pequenas e lisas, cada uma com uma cor e textura diferente. A verdade tem seu próprio tempo. Forçar as coisas antes da hora pode quebrar mais do que curar. Miguel voltou com 3 xícaras de chá em uma bandeja de madeira. O líquido era escuro e aromático, com gosto de ervas que Tayen não conseguia identificar, mas que o aqueciam por dentro. Conte-me sobre seus sonhos, Helena disse, movendo as pedras com os dedos como se fossem letras de um alfabeto que só ela conseguia ler. O de meus sonhos, sobre sua filha, sobre o que a assombra. Tayen hesitou. Não era o tipo de homem que falava facilmente sobre sonhos ou sentimentos, especialmente para estranhos. Mas havia algo sobre Helena que inspirava confiança. Uma sabedoria antiga que parecia compreender coisas que a mente moderna não conseguia explicar. Sonho com ela sozinha, ele disse finalmente. Sempre sozinha, em lugares escuros. Às vezes, ela está chorando, mas sem fazer som. Outras vezes, ela apenas desaparece, como se estivesse se apagando aos poucos. Helena assentiu, como se isso confirmasse algo que ela já suspeitava. A criança está sendo quebrada sistematicamente. Cada parte de sua personalidade que não se encaixa no molde desejado está sendo suprimida ou punida. Logo, se nada mudar, não sobrará nada da menina original.
As palavras atingiram Tayen como uma bofetada. Ele havia sabido que a situação era ruim, mas ouvir alguém dizê-lo tão claramente, com tanta certeza, o fez sentir como se estivesse afogando. O que posso fazer? Primeiro, você precisa reconectá-la com quem ela realmente é, Helena disse, organizando as pedras em um padrão que parecia aleatório, mas que claramente tinha significado para ela. A criança esqueceu que é permitido ser criança. Esqueceu que sentimentos não são pecados, que lágrimas não são sinais de fraqueza. Miguel se inclinou para a frente. Como ele pode fazer isso se não consegue nem chegar perto dela? Helena sorriu pela primeira vez desde que Tayen chegara, e sua face se transformou completamente. Há mais de uma forma de falar com uma criança. Kaia pode não conseguir ouvir palavras, mas ainda pode ver sinais. Ela se levantou novamente e foi até outra prateleira, desta vez voltando com um pequeno objeto embrulhado em tecido macio. Quando o desembrulhou, Tayen viu que era um amuleto feito de turquesa e prata, pendurado em um cordão de couro trançado. Isso pertenceu à minha própria filha, quando ela era pequena, Helena disse, colocando o amuleto nas mãos de Tayen. É para proteção, para força, mas mais importante, é um sinal de que ela não está sozinha. Como vou dar isso para ela? Deixe isso por minha conta, Helena disse, e havia uma centelha travessa em seus olhos. E uma velha tem suas formas de ir onde não é esperada. Eles conversaram por mais uma hora, com Helena compartilhando histórias sobre tradições Apache e formas antigas de cura espiritual. Mas quando estava na hora de ir embora, ela segurou o braço de Tayen com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Há algo mais que você precisa saber, ela disse, sua voz ficando mais baixa. A mulher Morrison não é apenas cruel. Há algo quebrado nela, algo que a faz precisar controlar e machucar. E quando pessoas assim sentem que estão perdendo o controle, o que quer dizer? Ela vai escalar. As punições vão ficar piores, mais frequentes, e ela pode tentar afastar a criança permanentemente antes que você possa interferir. A ameaça do internato voltou à mente de Tayen como um fantasma sombrio. Margaret já havia plantado as sementes da ideia na comunidade que Kaia precisava de ajuda especializada que não estava disponível em Red Creek. Quanto tempo eu tenho? Não muito, Helena admitiu. Talvez semanas, talvez apenas dias. Tayen e Miguel caminharam de volta pela trilha em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e púrpura, e o ar começava a esfriar com a promessa de outra noite gelada do deserto. Ela está certa sobre Margaret escalar, Miguel disse finalmente. Já ouvi rumores na cidade. Parece que Margaret anda mais nervosa, mais controladora. E Kaia? O que sobre Kaia? Ai, senhora. Henderson disse que a viu no mercado ontem. A menina mal conseguia andar direito, como se estivesse doente ou muito cansada. E quando Margaret não estava olhando, ela tentou pegar um pedaço de pão da prateleira, mas suas mãos estavam tremendo tanto que deixou cair. A imagem de sua filha passando fome, tremendo de medo ou exaustão, fez a raiva explodir novamente no peito de Tayen. Mas desta vez, em vez de tentar suprimi-la, ele a deixou queimar. Havia aprendido na guerra que a raiva controlada podia ser uma ferramenta poderosa, uma fonte de energia e determinação quando usada corretamente. Vou vê-la amanhã, ele disse. E sua voz carregava uma determinação férrea que não havia estado lá antes. Como? Não sei ainda, mas vou encontrar uma forma. Na manhã seguinte, domingo, Tayen teve sua oportunidade. A igreja metodista de Red Creek ficava no centro da cidade. Um prédio branco modesto com um campanário que se elevava contra o céu azul claro. Margaret nunca perdia um domingo e sempre levava Kaia com ela, mais para mostrar à comunidade que tipo de cristã devota ela era do que por qualquer genuína devoção religiosa.
Tayen se posicionou do outro lado da rua, meio escondido atrás de um carvalho antigo, e esperou. O sino da igreja começou a tocar, chamando os fiéis para o serviço matinal, e logo as pessoas começaram a se dirigir para o prédio branco. Famílias inteiras vestidas com suas melhores roupas de domingo, crianças correndo à frente de pais que gritavam para eles andarem devagar. E então ele a viu. Kaya caminhava ao lado de Margaret, seus passos pequenos, lutando para acompanhar as passadas longas da mulher. Ela usava um vestido azul claro que estava perfeitamente passado e combinava com um laço no cabelo. Mas mesmo à distância, Tayen podia ver que algo estava errado. A menina se movia como se cada passo doesse e mantinha uma das mãos pressionada contra o estômago. Margaret, por outro lado, parecia radiante. Ela sorria e cumprimentava outras pessoas, aceitando elogios sobre como Kaya estava bem comportada e crescendo tanto. Mas Tayen notou como ela mantinha uma mão firmemente no ombro de Kaya, os dedos pressionando com força suficiente para deixar a criança desconfortável. Foi quando Kaya tropeçou. Era apenas um pequeno desequilíbrio, o tipo de coisa que qualquer criança de 5 anos faria. Mas a reação de Margaret foi instantânea e feroz. Ela se abaixou e sussurrou algo no ouvido de Kaya, e mesmo à distância, Tayen podia ver como a criança se encolheu, como se as palavras fossem golpes físicos. Então Margaret sorriu novamente para as pessoas ao redor e continuou caminhando, mas agora Kaya se movia como um robô, cada passo mecânico e cuidadoso. Não havia mais criança naqueles movimentos, apenas medo puro. Tayen teve que se forçar a permanecer escondido. Cada instinto paternal gritava para ele correr através da rua, pegar sua filha nos braços e levá-la para longe daquela mulher. Mas sabia que isso só pioraria as coisas para Kaya. Margaret tinha a lei do seu lado, e um ataque público apenas confirmaria sua narrativa de que ele era um homem instável e perigoso. Em vez disso, ele esperou até que todos entrassem na igreja, então se aproximou cautelosamente do prédio. As janelas estavam abertas por causa do calor, e ele podia ouvir o pastor começando seu sermão sobre perdão e redenção. Que ironia! Contornou o prédio até encontrar uma janela onde podia ver o interior sem ser visto. Localizar Kaya levou apenas um momento. Ela estava sentada na terceira fileira, ao lado de Margaret, suas mãozinhas dobradas no colo e os olhos fixos no chão. Durante toda a hora que durou o serviço, Kaya não se moveu uma única vez. Não olhou ao redor, não mudou de posição, não reagiu a nada que estava acontecendo à sua volta. Era como se ela estivesse em transe, ou como se tivesse aprendido que qualquer movimento podia resultar em punição. Mas então, no final do serviço, aconteceu algo que fez o coração de Tayen quase parar. Enquanto as pessoas se levantavam para sair, Kaya finalmente ergueu os olhos. E por um momento impossível, seus olhos encontraram os dele através da janela. A conexão durou apenas segundos, mas foi suficiente para Tayen ver algo que não havia visto em semanas. Um lampejo da criança que ela realmente era, escondida debaixo de todas as camadas de medo e condicionamento. Kaya abriu a boca ligeiramente, como se quisesse dizer algo. Mas então Margaret colocou a mão em seu ombro novamente e a menina imediatamente baixou os olhos. O momento havia passado, mas deixara para trás algo precioso, prova de que sua filha ainda estava lá, ainda lutando para sobreviver, apesar de tudo que havia sofrido. Tayen se afastou da janela e caminhou de volta pelas ruas vazias de Red Creek, o coração batendo forte no peito. Tinha visto o que precisava ver. Tinha confirmado suas piores suspeitas sobre o estado de Kaya, mas também havia visto esperança. Sua filha não estava completamente perdida. Ainda havia uma centelha lá dentro, uma pequena chama que se recusava a se apagar. E se havia uma chama, por menor que fosse, ainda havia uma chance de salvá-la. A guerra pela alma de Kaya estava entrando em sua fase final,
e Tayen finalmente estava pronto para lutar com tudo que tinha. Outubro havia chegado ao Arizona com sua promessa de alívio do calor escaldante do verão. Os 8 meses desde que Tayen voltara a Red Creek haviam passado como um pesadelo lento e torturante, cada dia trazendo novas evidências do sofrimento de Kaya e novas frustrações em seus esforços para salvá-la. Mas algo estava mudando no ar, uma tensão que parecia apontar para um confronto final que não podia mais ser evitado. A oportunidade veio de forma inesperada, durante o festival de outono da escola primária. Era um evento anual que toda a comunidade aguardava. Famílias se reuniam para celebrar a colheita, crianças apresentavam projetos artísticos e todos compartilhavam comida caseira sob as árvores douradas que cercavam o pátio da escola. Tayen não havia planejado comparecer. Nos últimos meses, sua presença em eventos públicos só havia resultado em olhares hostis e conversas sussurradas. Mas Helena Santos havia insistido, e suas palavras ecoavam em sua mente. Às vezes, a verdade precisa de uma plateia para ser ouvida. Era meio da tarde quando ele chegou, mantendo-se nas bordas da multidão que se aglomerava ao redor das mesas de exposição. Crianças corriam entre os adultos, rindo e gritando enquanto mostravam seus projetos de arte e ciência. Era a imagem perfeita de uma comunidade unida e saudável. Mas Tayen sabia que aparências podiam enganar. Localizou Kaya quase imediatamente. Ela estava parada sozinha ao lado de uma mesa coberta com desenhos infantis, seu boneco de pano abraçado contra o peito, como sempre. Mas havia algo diferente nela hoje, uma qualidade quase etérea, como se ela estivesse presente fisicamente, mas sua mente estivesse em outro lugar completamente. Margaret estava a poucos metros de distância, conversando animadamente com outras mães sobre os preparativos para o Natal. Ela usava seu melhor vestido e sorria com aquela doçura artificial que Tayen havia aprendido a reconhecer como um sinal de perigo. Mas havia uma tensão em seus ombros, uma rigidez em seus gestos que sugeria que nem tudo estava bem em seu mundo cuidadosamente controlado. Foi então que Tayen notou a multidão se formando ao redor da mesa onde Kaya estava. Pessoas apontavam para algo, sussurrando entre si com expressões de choque e confusão. Ele se aproximou cautelosamente, tentando ver o que havia causado tanta agitação. O que viu o fez parar no meio do passo. Espalhados pela mesa estavam os desenhos de Kaya para o concurso de arte do festival. Mas estes não eram como os desenhos perturbadores que Sra. Patterson havia mostrado para ele meses atrás. Estes eram diferentes, mais detalhados, mais específicos, mais devastadoramente reveladores. Um desenho mostrava uma casa com 2 figuras, uma grande e escura, segurando o que claramente era um chicote, e uma pequena encolhida em um canto. Outro mostrava uma criança ajoelhada no jardim sob um sol escaldante, enquanto uma mulher observava da janela com um sorriso cruel. Um terceiro mostrava uma menina pequena sendo forçada a ficar em pé em um canto escuro, com palavras escritas ao redor da figura. Sem comida hoje. Boa menina não chora. Papai nunca volta. Mas o desenho que mais chamava a atenção estava no centro da mesa. Era o mais elaborado de todos, feito com cuidado meticuloso que só uma criança desesperadamente tentando ser ouvida poderia aplicar. Mostrava uma casa dividida ao meio. De um lado, um quarto pequeno e escuro, onde uma criança dormia em um chão de madeira nua, cercada por fantasmas sombrios. Do outro lado, um quarto grande e luxuoso, onde uma mulher dormia em uma cama macia, sonhando com anjos. E na parte de baixo do desenho, em letras infantis cuidadosamente formadas, estava escrito: "Eu só queria que papai voltasse para casa." O silêncio ao redor da mesa era ensurdecedor. Pais olhavam uns para os outros com horror crescente, finalmente vendo o que havia estado diante deles o tempo todo.
Crianças puxavam as mangas de suas mães, fazendo perguntas que os adultos não sabiam como responder. Foi quando Margaret percebeu o que estava acontecendo. Tyen a viu antes que ela chegasse à mesa. O pânico em seus olhos, a forma como ela empurrava pessoas para fora do caminho, a fúria que distorcia suas feições cuidadosamente compostas. Ela chegou à mesa como uma tempestade, varrendo os desenhos com as mãos e tentando empilhá-los contra o peito. "Estes não deveriam estar aqui", ela disse, sua voz aguda e histérica. Kaya não deveria ter, ela não estava suposta a... Mas era tarde demais. Dezenas de pessoas já haviam visto os desenhos e muitas mais chegavam atraídas pela agitação. O segredo que Margaret havia guardado tão cuidadosamente por anos estava finalmente sendo exposto à luz do dia. "Senhora, Morrison", disse uma voz firme atrás dela. Era a senhora Patterson, que havia se aproximado com vários outros professores. "Acredito que precisamos conversar." "Não há nada para conversar", Margaret respondeu, ainda tentando esconder os desenhos. "Esta criança tem uma imaginação problemática. Ela inventa histórias, fantasia, coisas que nunca aconteceram. É parte de seu distúrbio." Mas as pessoas ao redor não estavam comprando mais essa explicação. Haviam visto os desenhos com muitos detalhes para serem apenas fantasias, e quanto mais Margaret tentava se explicar, mais histérica ela ficava. Mais sua fachada cuidadosamente construída começava a rachar. Foi quando Helena Santos apareceu, empurrando-se através da multidão com uma determinação que belava sua idade avançada. Em suas mãos, ela carregava uma pasta de couro velha que Tyen reconheceu imediatamente. "Há mais", Helena disse, sua voz cortando através da agitação como uma lâmina. "Muito mais." Ela abriu a pasta e começou a espalhar seu conteúdo sobre a mesa. Eram fotografias, dezenas delas, tiradas secretamente ao longo de meses. Fotos de Kaya com hematomas nos braços. Fotos dela dormindo no chão do porão. Fotos dela sendo forçada a ficar de joelhos no jardim sob o sol escaldante. Fotos dela sendo privada de comida enquanto Margaret comia na mesa da cozinha. "Como você conseguiu isso?" Margaret gritou, sua voz se quebrando. "Uma velha tem seus caminhos", Helena respondeu calmamente. "E quando uma criança está sendo machucada, uma velha faz o que precisa ser feito." A multidão estava se tornando uma massa furiosa agora. Vozes se levantavam em indignação, pessoas exigiam explicações, mães puxavam suas próprias crianças para mais perto, como se protegê-las da contaminação da crueldade que haviam acabado de descobrir. E no meio de tudo isso, Kaya permanecia imóvel, observando o caos ao redor dela com aqueles olhos grandes e assombrados. Ela não parecia surpresa ou assustada. Era como se ela soubesse que este momento eventualmente chegaria, como se ela estivesse esperando por ele há anos. Foi quando Tyen finalmente se moveu. Ele atravessou a multidão com passos determinados, ignorando as pessoas que tentavam impedi-lo ou falar com ele. Seu foco estava inteiramente em Kaya, a criança que ele havia falhado em proteger, mas que nunca havia parado de amar. Quando chegou à mesa, se ajoelhou na frente de sua filha, colocando-se na altura dos olhos dela. Por um longo momento, eles apenas se olharam, pai e filha, separados por anos de dor, mas conectados por um amor que nem mesmo Margaret Morrison havia conseguido destruir completamente. "Oi, pequena", Tyen disse suavemente, sua voz rouca de emoção. "Lembra de mim?" Kaya o estudou com aquela intensidade desconcertante que ele lembrava de quando ela era bebê. Então, lentamente, ela assentiu. Era um movimento pequeno, quase imperceptível, mas era real. "Eu vim te buscar", ele continuou. "Se você quiser vir comigo." Por um momento, Kaya não se moveu. Então, com a mesma deliberação cuidadosa que marcava todos os seus movimentos agora, ela estendeu uma de suas mãozinhas,
Tayen a pegou gentilmente, sentindo como ela estava fria e pequena, como uma ave ferida que finalmente havia encontrado um lugar seguro. "Não!" Margaret gritou, tentando se aproximar. "Você não pode! Ela é minha responsabilidade! Eu a criei! Mas suas palavras foram cortadas por Sam Rodrigues, que deu um passo à frente com vários outros homens da cidade. "Acho que você causou danos suficientes, Margaret", ele disse, sua voz carregada de nojo. "Acho que é hora de você ir para casa e esperar que o xerife venha falar com você." O xerife Peterson já estava se aproximando, atraído pela agitação. Era um homem alto e magro com bigode grisalho, que havia servido à comunidade por mais de 20 anos. Ele olhou para os desenhos, para as fotografias, para Kaya tremendo na frente de Tayen, e sua expressão se endureceu. "Margaret Morrison", ele disse, sua voz formal e fria. "Você está presa por suspeita de abuso infantil." O que se seguiu foi um borrão de atividade. Margaret sendo levada algemada, gritando sobre injustiça e conspiração. Pessoas se aproximando de Tayen para se desculpar, para oferecer ajuda, para tentar explicar por que haviam demorado tanto para ver a verdade. Sra. Patterson organizando os cuidados médicos imediatos para Kaya. Mas através de tudo isso, Tayen manteve seu foco em sua filha. Ela estava sentada ao seu lado agora, ainda segurando sua mão, ainda abraçando seu boneco de pano. Ela não havia falado uma palavra, mas havia algo diferente nela, como se uma parede invisível finalmente tivesse começado a rachar. Foi quando Miguel chegou, empurrando-se através da multidão com Helena ao seu lado. Ele se ajoelhou ao lado de Tayen e ofereceu um sorriso gentil para Kaya. "Oi, pequena guerreira", ele disse suavemente. "Você foi muito corajosa hoje." Kaya olhou para ele, depois para Helena, depois de volta para Tayen. E então, pela primeira vez em anos, ela fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Era apenas um pequeno movimento dos lábios, quase imperceptível. Mas era real e era espontâneo. E era a primeira demonstração genuína de felicidade que ela havia mostrado desde que Tayen voltara para casa. "Papai?", ela sussurrou, sua voz tão baixa que ele quase não ouviu. Era a primeira palavra que ela havia dito para ele, e ela caiu como chuva no deserto de seu coração. "Sim, querida", ele respondeu, sentindo lágrimas correrem por seu rosto pela primeira vez desde que era criança. "Papai está aqui e nunca mais vai embora." 3 meses depois, no coração do inverno do Arizona, Tayen e Kaya estavam sentados na varanda da casa pequena que ele havia construído nos arredores de Red Creek. Era uma estrutura simples de adobe e madeira, mas tinha grandes janelas que deixavam entrar muita luz e um jardim onde Kaya havia plantado flores que floresceriam na primavera. A criança estava diferente agora. Ainda era quieta, ainda carregava as cicatrizes do que havia sofrido. Mas havia uma vida nela que não existia antes. Ela falava em frases curtas, mas completas, sorria quando algo a agradava. E todas as noites, depois do jantar, ela se sentava com Tayen e desenhava. Não as imagens sombrias de dor que ela havia criado antes, mas cenários de esperança, casas com jardins floridos, famílias sentadas juntas à mesa, crianças brincando sob céus azuis. Margaret Morrison havia sido julgada e condenada. A comunidade de Red Creek ainda estava se recuperando do choque de descobrir o que havia acontecido bem debaixo de seus narizes. Muitas pessoas haviam se aproximado de Tayen para se desculpar, para oferecer apoio, para tentar fazer as pazes por anos de cegueira deliberada. Helena Santos vinha visitar todas as semanas, trazendo chás de ervas e histórias antigas que ajudavam Kaya a reconectar com sua herança Apache. Sra. Patterson havia se tornado uma amiga próxima, ajudando com a educação de Kaya e servindo como uma figura materna gentil que a criança nunca havia tido. E Miguel,
Miguel havia se tornado mais do que um parceiro de trabalho. Era família, um irmão escolhido que havia estado ao lado de Tayen durante os momentos mais sombrios e agora compartilhava a alegria de ver Kaia florescer novamente. "Papai", Kaia disse naquela noite, olhando para cima do desenho que estava fazendo. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro, querida. Por que a senhora Margaret me machucava?" Era uma pergunta que Tayen sabia que viria eventualmente, e ele havia pensado muito sobre como respondê-la. Havia consultado Helena, havia conversado com o médico que estava ajudando Kaia a se recuperar. Havia lido livros sobre trauma infantil. "Às vezes", ele disse cuidadosamente, "as pessoas ficam quebradas por dentro. Não como quando você corta o dedo ou ralha o joelho, mas quebradas no coração e na mente. E quando estão quebradas assim, fazem coisas ruins para outras pessoas." Kaia considerou isso por um momento. Ela estava quebrada porque não tinha papai também? A simplicidade da pergunta, a compaixão inesperada que ela mostrava mesmo por alguém que a havia machucado tanto, fez o coração de Tayen se apertar. "Talvez", ele disse, "mas isso não torna certo o que ela fez para você. Nada torna isso certo." "Eu sei", Kaia disse, voltando ao seu desenho. "Mas agora eu tenho você, e você nunca vai me machucar." "Nunca", Tayen prometeu, e foi uma promessa que ele sabia que manteria pelo resto da vida. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, pai e filha, observando as estrelas aparecerem no céu escuro do deserto. O vento sussurrava através dos cactos e das árvores pequenas, carregando consigo o cheiro de sálvia e a promessa de uma primavera que estava apenas a poucos meses de distância. Havia ainda muito trabalho a fazer. Kaia precisaria de mais terapia, mais tempo para curar, mais paciência enquanto aprendia a confiar no mundo novamente. Tayen sabia que algumas cicatrizes nunca desapareceriam completamente, que sua filha sempre carregaria as marcas do que havia sofrido. Mas pela primeira vez, desde que voltara da guerra, ele sentia a esperança real. Sua filha estava segura, ela estava amada. E a cada dia que passava, ele via mais lampejos da criança brilhante e sensível que ela sempre havia sido por baixo, esperando pacientemente para emergir novamente. A guerra pela alma de Kaia havia sido vencida, não com violência ou vingança, mas com amor, paciência e a coragem de uma comunidade que finalmente havia escolhido enxergar a verdade. E enquanto sentavam juntos, sob as estrelas antigas do Arizona, pai e filha, reunidos após uma separação que havia durado anos demais, Tayen sabia que haviam encontrado seu caminho de volta um para o outro, e que desta vez, nada nem ninguém conseguiria separá-los novamente.